Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 13 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,17%, uma configuração de um padrão aqui de indefinição dos candles, um candle com um corpo pequeno no centro e com uma sombra inferior e sombra superior, representando esse candle de indefinição. O fato mais importante que eu vejo é que o Ibov, primeiramente, segue dentro de uma tendência de baixa, com topos descendentes. Só que aqui foi o último fundo descendente, só que agora já traz uma chance de gerar fundo ascendente. Um rompimento aqui, um retorno do Ibov para cima dos 60 mil pontos, já é uma primeira sinalização de fundo ascendente, o que se configuraria para o Ibovespa um início aqui de um triângulo simétrico no gráfico diário do Ibovespa, ou seja, uma tendência indefinida no curto prazo. Mas o que eu vejo mais relevante para o próximo pregão é porque nós temos a decisão do Fed. E esse evento, que vai ser, a divulgação ocorre somente às 17 horas pelo horário de Brasília, não necessariamente já no próximo pregão, mas nos próximos pregões esse evento pode trazer uma definição do Ibovespa. Que tipo de definição? Primeiramente, ou de recuperação da sua tendência de alta, voltando aqui para cima desse nível, do nível aqui dos 61.935 pontos. Eu ainda vejo como mais relevante esse topo em 62.934, mas essa seria uma primeira sinalização de recuperação, uma formação aqui de um pivô de alta para o Ibovespa, mas também a definição de uma tendência um pouco maior de baixa, principalmente olhando para o gráfico semanal, se o Ibov voltar para baixo da região de 58.300 a 58.200. Então o Ibov está em cima de um patamar de suporte relevante, onde pode gerar um fundo ascendente, mas a perda de toda essa região aqui de suporte tende a trazer um movimento até no gráfico semanal para a perda de um fundo mais importante em 56.459, que se a gente olhar para o gráfico mensal, foram 9 meses subindo. Nós temos aqui o início de um movimento de baixa, então abre-se a chance sim de ter alguma movimentação aqui para baixo, alguma movimentação de correção desse forte movimento de subida. Então não seria uma surpresa a gente ter a perda dessa região importante aí de suporte e que pode trazer uma definição um pouco maior para o Ibovespa em termos de tendência. Depois disso, vamos então falar aqui rapidamente do mini índice. Não cheguei a recomendar a operação no mini índice. O dia de hoje do mini índice, se a gente olhar, eu cheguei a recomendar a operação no mini dólar, mas não por preferência do mini dólar, só porque não encaixou. Observando aqui, abriu lá em cima, fez um movimento forte para baixo, basicamente fez um único movimento para cima, sem correção, depois volta, faz outro movimento para baixo, perde a mínima do dia, ou seja, um dia sem tendência, no gráfico aqui, pelo menos no gráfico de 10 minutos, e aí depois gera aqui uma subida e fica de forma bem lateral durante boa parte da tarde. Já no finalzinho do pregão, esse candle aqui já é o candle das 17h40, ou seja, perto do encerramento do pregão é que gera um movimento para cima. Eu já tinha optado por não mais fazer a operação já perto do fechamento do pregão. Então no mini índice não cheguei a fazer nenhuma operação no pregão de hoje. Voltando aqui para o gráfico diário, vamos lá no mini dólar. O mini dólar fez algumas recomendações, foram 2 execuções. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, vamos então para as execuções no gráfico de 10 minutos. O pregão começou aqui, foi lá em cima, trouxe a possibilidade de se buscar alguma compra se não viesse um movimento muito forte para baixo dessa região aqui que tinha sido superada, mas eu não fiz a entrada aqui, não recomendei a entrada nesse primeiro momento, passou direto e a partir daí eu fiquei de olho para a venda. Por quê? Porque olhando para um gráfico aqui, jogar um gráfico de 60 minutos aqui desse lado, olhando para um gráfico de 60 minutos, fez esse candle forte de baixa. E isso aumentou a chance, se a gente olhar para o gráfico, jogar aqui o gráfico diário, isso aumentou a chance de bater em cima de um patamar de suporte relevante no gráfico diário, que era 3.338. Então, fiquei de olho em possibilidade de venda. Primeira tentativa que eu fiz foi isso aqui, ou seja, computando que esse movimento de subida tinha corrigido essa forte queda aqui depois dessa pequena pausa. Então, acionou a venda justamente na perda da mínima desse candle, só que não andou. O primeiro candle que aciona já vai lá em cima, quase perto do stop, que já do stop estava aqui na máxima desse candle. Depois disso, não consegue andar novamente para baixo. Esse candle deveria ter andado para baixo, para continuidade, com uma perspectiva um pouco melhor para a posição. Vem de novo para o ponto que foi no ponto da nossa entrada, não consegue fechar abaixo. E eu reposiciono o stop aqui. Quando eu falo reposiciono, é que eu mando a mensagem dentro do canal DV Invest Pro para quem está participando lá dentro, para os assinantes e até mesmo para quem está testando o serviço, para um reposicionamento de stop. Eu sempre reposiciono stop, ou seja, ou quando a posição já anda bem, ou mesmo quando ela resolve não andar muito, eu opto por não segurar muito a posição em uma sinalização contrária à operação. Então ela foi encerrada aqui
quando esse candle supera aqui para cima, inclusive teria acionado o stop cheio se eu tivesse mantido lá em cima o stop. Então essa operação, quando veio aqui para cima, foi encerrada com registrando aqui uma perda de 0,12% na operação e no capital total uma perda de menos 0,1%. Depois disso, a gente pode observar que o mercado não deslanchou para cima depois desse candle. E aí quando estava voltando aqui para baixo, ainda com expectativa, na minha leitura, com a maior chance de ter um movimento para baixo, recomendei venda novamente na perda da mínima desse candle. Essa venda não foi executada de imediato nesse candle, ficou aqui respeitando justamente a mínima anterior, foi executada nesse ponto. Depois que ela foi executada, ficou travado no primeiro candle, mas o segundo candle já foi lá bater no suporte, que era o patamar que eu tinha citado no gráfico diário, 3.338. Eu não segurei mais muito tempo essa posição, só fiquei atento para ver se ia dar uma estilingada para baixo dos 3.338, mas como o mercado deu uma pequena travada, eu já passo a monitorar um gráfico de menor periodicidade, considerando que já tinha um bom movimento para baixo no G60, eu optei por encerrar essa posição um pouco abaixo dessa mínima aqui, que já tinha sido perdida, basicamente nessa mínima aqui, com um ganho de 0,36%, um ganho bem interessante, e no capital total isso representou um crescimento de 0,3%. Então foi um dia positivo aí no mini dólar no pregão de hoje. Ficaremos atentos aí às próximas operações aí, antes mesmo da divulgação do Fed no próximo pregão. Lembrando, se você quer receber essas recomendações no seu celular ou desktop, basta clicar no card que está aparecendo aí para você e seguir os procedimentos mencionados. Depois disso, temos aqui para falar das ações. Rapidamente aqui, gráfico diário, PETR4, a Petro segue no movimento de baixa, mais fraco. Rompimento da máxima de hoje localizado em 15,69 já gera uma sinalização de fundo mais alta do que os fundos aqui anteriores e trazendo a chance da Petro voltar a testar uma região importante de resistência dos R$36, 16 reais, onde o ativo fecha acima e não consegue ficar o pregão seguinte com fechamento acima desse patamar. Então será importante fechar acima de R$16, não necessariamente no próximo pregão, e depois dar sequência, que é uma movimentação para cima, não mais voltando para cima dos R$16. Região mais importante para uma recuperação de tendência em cima da Petro, região dos R$16,35. A Vale 5 no pregão de hoje teve uma queda relevante de 4,12%, finalmente o movimento de baixa ganhou relevância, ganhou importância, ganhou força por parte dos vendedores, confirmando aqui essa sinalização que eu já tinha mencionado no dia que ela aconteceu, a videoanálise mencionando que isso aqui tinha uma chance. Eu destaquei os motivos, tinha uma chance razoável de ser uma formação de topo no gráfico semanal, de iniciar uma formação de topo no gráfico semanal, devido principalmente a toda essa questão aqui de várias semanas para cima. Então já vai apontando para isso, e também aqui podendo reverter sua tendência na perda da mínima dos 24,35, que é o principal suporte nesse momento, seguido dos 23,30, que é esse gap de alta na Vale 5. Para gerar qualquer sinalização ainda de manutenção da sua tendência, teria que proporcionar algum fundo acima desses 24,35 nos próximos pregões a Vale 5. Nesse primeiro momento ainda não me chama atenção de imediato para uma compra em cima desse papel, até porque se ela romper aqui para cima, já vai ter esse ponto que é um ponto relevante de resistência na ação, nos R$ 27,35, ou seja, rompimento da máxima de hoje, 26,15, já ficaria com espaço um pouco mais curto quando eu falo é em relação ao tamanho do stop, menor do que o tamanho do stop aqui para a chegada numa resistência já relevante na ação. Depois disso temos para falar da Braskem, recomendei compra, mas ela não foi executada. Recomendei compra em 33,01. O ativo não executou, pode até executar no próximo pregão, vou ficar atento aí na abertura do próximo pregão para uma possível entrada ainda nesse papel. O stop que ficaria aqui para baixo dos 31,55, só repassando aqui os valores, 33,01 com stop em 31,41 e objetivo em 36,21, risco de 4,85%. É uma operação ainda a favor da tendência, onde poderia, se ela sendo acionada, trabalhar com stop já para baixo dos 31,99, pois não seria mais interessante o papel acionar aqui para cima e depois voltar para baixo da mínima do pregão anterior. Depois disso temos para falar da Fibra, FIBR3. A FIBR3 montou aqui um padrão clássico aqui de um martelo em cima de um patamar de suporte localizado em R$ 31,00, por volta aqui dos R$ 31,00, esse patamar aqui. Ainda traz a chance desse movimento aqui para baixo, nessa formação, de ser uma correção em ABC, desse último movimento ABC, desse último movimento aqui de subida. Então, ainda trazendo a possibilidade de gerar um movimento aqui para cima na Fibra. Um rompimento da máxima do pregão de hoje, 31,83, seria uma primeira tentativa. O risco ainda maior dessa posição
tentativa que eu falo de compra para pegar um movimento de subida. O risco maior ainda dessa posição é porque, como o gráfico semanal já fez aqui um pivô de alta, já gerou um movimento para cima, já está com a sinalização de movimentação para baixo, teria que gerar um movimento muito forte para cima para romper aqui as máximas das semanas anteriores, para abortar essa configuração de movimento de baixa, que seria até normal ter uma correção aqui no gráfico semanal da FIBR3. Por esse motivo, um acionamento de uma compra desse papel, eu ficaria atento para não voltar mais para baixo não voltar a trabalhar mais abaixo dos R$31, porque não seria algo positivo para a posição, podendo trabalhar com stop até um pouco mais curto em uma compra aí de swing trade na ação. VIVT4. VIVT4 abre a chance de buscar uma compra, mas ainda com um cenário de tendência para uma tendência indefinida, ou seja, de um fundo ascendente. O ativo vem aqui de uma movimentação já sofrida no gráfico. Quando eu falo sofrida é porque não é uma movimentação reta para baixo. E já vem várias semanas sem ainda perder essa região importante de suporte. Está no nível relevante, que se a gente traçar aqui um ponto mais testado nas semanas anteriores, bateu já no nível relevante, ganhou uma certa força para cima e agora vem com esse movimento de baixo. Então a ação gerando fundo ascendente nos próximos pregões seria uma alternativa de arriscar uma compra aí de uma possível retomada de tendência de alta, que ela somente vai acontecer se o ativo conseguir romper essa máxima aqui, localizada em R$ 44,69, e melhor ainda se romper os R$ 45,19 para a retomada definitiva da tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço e até o próximo pregão.